Vamos mergulhar num mundo bem complexo, o do direito internacional, para explorar uma ideia fascinante: o constitucionalismo global. Essa história de como uma pequena rachadura num sistema de leis acabou, na verdade, abrindo uma janela para o mundo inteiro. Tudo começa com uma pergunta que é, na verdade, bem central. O que acontece quando a Constituição de um país, ou seja, sua lei máxima, bate de frente com as regras de uma organização internacional da qual ele faz parte? É justamente essa tensão que está no coração de toda essa análise. Para entender essa tensão, a gente vai seguir os passos do professor Suami, que é um especialista em direito da União Europeia. Por muito, muito tempo, ele, assim como tantos outros, partiu de uma ideia que parecia, sabe, inabalável no direito europeu. Por décadas, a base de toda a integração europeia era um princípio absoluto. O direito que vinha da União Europeia estava acima das leis de cada país membro. Ponto final. Essa era, digamos, a pedra fundamental de todo o sistema. Esse conceito é o que se chama de primazia ou supremacia do direito da UE. Foi estabelecido pelo Tribunal de Justiça Europeu lá nos anos 60. A ideia era bem simples. Era preciso criar uma ordem jurídica única em toda a Europa. E esse princípio era a cola que mantinha todo unido. Só que, como em toda boa história, uma reviravolta estava para acontecer. Aquela base que parecia tão sólida começou a mostrar umas rachaduras. E tudo começou num tribunal nacional bem específico. O ponto de virada mesmo veio em 1993. O Tribunal Constitucional Alemão, num julgamento famosíssimo, o Acórdão Maastricht, disse basicamente o seguinte: opa, pera um minuto. Essa história de primazia do direito da UE tem limites, e a nossa Constituição é um deles. A partir daí, foi um efeito dominó. Isso aqui ilustra o conflito de forma brilhante. De um lado, a gente tem a ideia de que a lei da União Europeia é suprema. Do outro, a defesa de que nada, absolutamente nada, pode passar por cima da Constituição de uma nação soberana. São dois princípios fundamentais em rota de colisão. E essa pergunta do professor Suami resume perfeitamente o que virou foco da pesquisa dele por quase 20 anos. Não era só um probleminha técnico-jurídico, não. Era um verdadeiro quebra-cabeça sobre poder, sobre soberania e sobre a própria natureza da lei. Então, para tentar resolver esse conflito, o professor Suami precisou dar um passo atrás e questionar uma coisa ainda mais básica. Afinal de contas, o que é exatamente o direito da União Europeia? Essa era a grande questão. A doutrina oficial, aquela defendida pelo Tribunal de Justiça Europeu, dizia que o direito da UE era uma categoria à parte, sabe, separada do direito internacional tradicional. Só que essa tensão toda com as constituições nacionais mostrava que a realidade era bem mais complicada. Bom, a investigação levou o professor a uma conclusão crucial. Enquanto o Tribunal Europeu insistia nessa separação, o professor Suami percebeu que, olha, apesar de ter suas características únicas, o direito da UE ainda estava, na sua essência, conectado ao campo maior do direito internacional. E essa conclusão não foi só uma resposta, foi uma chave que abriu uma porta, ou melhor, uma janela para uma perspectiva completamente nova. A metáfora é muito poderosa. Pensa só. Se o direito da União Europeia não é uma casa fechada, isolada, mas sim parte de uma vizinhança global, então ela tem uma janela. E através dessa janela as ideias podem fluir, tanto para dentro quanto para fora. É aqui que a gente chega no tal do constitucionalismo global. É a ideia de que, por essa janela, valores constitucionais fundamentais podem circular, criando uma conversa global baseada no respeito mútuo entre diferentes sistemas, em vez de uma hierarquia rígida, onde um manda e o outro obedece. E que valores seriam esses? São os pilares que a maioria das nações reconhece como fundamentais: democracia, a proteção dos direitos humanos e o Estado de Direito. São esses os elementos que podem conectar as constituições nacionais, o direito da UE e a ordem global. Mas bem na hora que uma solução parece estar surgindo, o professor Suami percebe um problema bem profundo na própria conversa sobre esse constitucionalismo global. Tinha um viés ali meio escondido. E essa observação dele é muito forte. Ele se deu conta de que a discussão sobre um constitucionalismo global estava sendo feita quase que só por europeus e com base apenas nas experiências deles. Aí fica a pergunta, né? Como é que algo pode ser global se ignora partes gigantescas do mundo? E o que ele fez? Ele agiu, não ficou só apontando o problema. Primeiro, reconheceu o viés. Depois, ele foi lá e ativamente reuniu as vozes que estavam faltando na conversa.
E, por fim, criou um espaço para que uma nova compreensão, uma que fosse verdadeiramente global, pudesse ser construída. A solução, então, não era calar as vozes europeias, de jeito nenhum, mas sim colocá-las em um diálogo direto, intenso, com acadêmicos do leste asiático, gente da Coreia do Sul, da China, de Taiwan, do Japão. Só assim essa conversa poderia corrigir suas falhas e se tornar de fato global. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A jornada do professor Swamy, que começou com um conflito de leis lá na Europa, termina com uma pergunta muito, mas muito maior. Se a gente está construindo uma ordem jurídica global, talvez a questão mais importante não seja qual lei está no topo, mas sim quais valores, vindos de quais partes do mundo, devem moldar as regras que governam a todos nós. É uma pergunta que fica no ar.